Estudo bíblico. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos 18, 19 e 20, que dizem assim: Este é o dever, ou admoestação, recomendação, que vou explicar mais adiante. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Amém. 3 versículos, mas meditando neles esta semana, fiquei assim impressionado, não é a primeira vez, mas fiquei impressionado com o conteúdo, a quantidade de aprendizado que a gente pode tirar desse trecho. Então vamos analisar aquilo que está escrito, aquilo que acabamos de ler. O verso 18 está retomando o que foi dito nos versos 3 e verso 5, nos versos 3 e 5. Como que a gente pode observar isso? Numa leitura em sequência, que é algo que eu tenho sempre estimulado na igreja, é evitar as leituras de fragmentos, evitar as leituras de versículos, de passagens que você abre lá e lê um versículo ou dois. É importante lermos o livro ou a carta, do início ao fim, para entendermos a mensagem e acompanharmos o desenvolvimento do raciocínio que é apresentado no texto completo. Assim, podemos observar que o verso 18 retoma aquilo que já foi nos apresentado nos versos 3 e 5. Como? Estamos estudando 1 Timóteo, capítulo 1, versos 18, 19 e 20. Pois bem, no verso 3 do capítulo 1, a palavra, o verbo admoestares está lá. Diz assim: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, a carta começa apresentando Timóteo como o ideal do discípulo, o ideal daquele que aprendeu com Paulo, que é o guardião das tradições recebidas pelo apóstolo Paulo e que vai ser encarregado de transmitir para a sua geração aquilo que recebeu do apóstolo Paulo. A admoestação para admoestares a certas pessoas, para ensinar, para corrigir, para mostrar o caminho. No verso 5, a palavra aparece, não mais como um verbo, mas sim como um substantivo. Ora, o intuito da presente admoestação, ou seja, a carta é uma admoestação, é uma exortação, visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. É importante que essa expressão consciência boa, boa consciência, será retomada nos nossos 3 versículos que estamos estudando hoje. Bem, assim, o verso 18 diz: Este é, ou esta é, a admoestação. A tradução que eu estou utilizando aqui é a revista Almeida Revista Atualizada. Infelizmente, o tradutor mudou a palavra do verso 18 que ele usou nos versos 3 e 5. Né? A palavra grega é parangelo. Parangelo é o verbo, parangelia, o substantivo. E ao invés de manter a palavra admoestação, que ele vinha traduzindo nos versos 3 e 5, ele mudou para a palavra dever.
Com isso, ele prejudica o leitor, em língua portuguesa, a fazer uma assimilação de que o que se disse nos versos 3 e 5 é exatamente o que está sendo dito no verso 18. Como ele muda a palavra, dificulta a gente a perceber a ligação entre o que foi dito e o que está sendo dito. Mas eu quero corrigir isso e digo a vocês, a palavra é a mesma dos versos 3 e 5. Parangelia, que significa admoestação, que tem também o sentido de recomendação. Então, o que ele está dizendo é: esta é a recomendação, esta é a admoestação de que te encarrego, ó filho Timóteo. Bem, então, qual é a recomendação, qual é o legado, qual é a admoestação, a exortação que Timóteo, representante ideal do discípulo de Paulo, transmissor do conjunto de ensinamentos da tradição paulina às comunidades futuras, qual é a sua função? Aqui se alude aqui sobre a admoestação. Eu te recomendo, eu te habilito, eu te consagro a fazer admoestações a respeito das doutrinas que você recebeu. Então, é esta recomendação que ele vai encarregar. Aí a gente vai, então, continuar estudando para descobrir quais admoestações são essas. Então, que fique claro nesse primeiro momento. O verso 18 retoma os versos 3 e 5 sobre a admoestação, a recomendação que Timóteo, como discípulo ideal de Paulo, recebe para transmitir. Esta é a admoestação que te encarrego, ó filho Timóteo. Já estudamos nos vídeos anteriores que a expressão filho aqui, Timóteo como filho de Paulo, tem o sentido de discípulo. Discípulo fiel, o filho que transmite com fidelidade o legado recebido de seu pai. Assim, filho Timóteo tem o sentido de discípulo fiel daquele que seria o pai metafórico, Paulo. Bem, e aí ele diz que esta admoestação, que essa recomendação que lhe é dada de transmitir os ensinos apostólicos da tradição paulina, foi concedida a Timóteo segundo as profecias, ou os profetas, que antecipadamente foste objeto. Bem, então, a carta nos traz uma informação muito interessante de uma prática que vai ser presente em torno dos anos 80 do primeiro século, e que remonta às décadas anteriores, que nós já poderíamos ter aprendido e lido no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versos 1, 2 e 3, onde encontramos a primeira recomendação, o primeiro envio de Paulo e Barnabé da igreja de Antioquia da Síria e a forma como isso se deu. Quando lemos Atos 13, os versos 1, 2 e 3, percebemos, segundo nos informa Lucas, o autor, Lucas, autor atributivo do livro dos Atos, que havia em Antioquia profetas e mestres, e nomeia 5 entre eles, dos quais 2, Barnabé e Paulo, foram indicados por profecia. O Espírito Santo disse por meio de profetas que se separasse Paulo e Barnabé para uma determinada obra missionária para a qual deveriam ser enviados, os quais foram enviados. A igreja reunida em oração e jejuns, impondo sobre eles as suas mãos, os enviaram então nessa primeira viagem missionária que conhecemos de Paulo no livro dos Atos. Esse modelo está apresentado aqui, na figura de Timóteo, que também foi objeto, alvo
de profecias semelhantes, assim como os profetas em Antioquia, movidos pelo Espírito Santo, indicaram Barnabé e Paulo para a obra, assim a carta nos faz menção de que Timóteo também foi objeto de profecias, também foi alvo dos profetas, que, levantando em nome do Senhor, indicaram, elegeram Timóteo como encarregado de transmitir esse legado como um obreiro, como um pastor, como um trabalhador, não importa o nome que venhamos utilizar, a nomenclatura que se vai utilizar. O fato é que ele é um encarregado habilitado como obreiro, transmissor da palavra do Senhor. Então, como que se deu essa habilitação no seio da igreja? A semelhança de Atos 13, por meio de profetas. Profetas que, movidos pelo Espírito, apontam Timóteo como escolhido por Deus para essa tarefa. Então é o que diz, segundo as profecias, segundo os profetas, de que antecipadamente foste objeto. Então, a carta realça a habilitação de Timóteo, e não uma habilitação por escolha de Paulo ou por escolha de alguém, mas uma habilitação por escolha do Espírito Santo, manifestando-se na igreja por meio de profetas. E aí, a mensagem que agora é dada a Timóteo, o representante ideal do legado, do transmissor da tradição paulina, é: combate, firmado nelas, firmado nas profecias recebidas, o bom combate. Bem, aqui nos deparamos com um ensino muito interessante que eu quero gastar alguns minutos para refletir como uma palavra pastoral à igreja, né? A importância de, com cuidado, analisarmos e lermos o que está escrito na Bíblia. Bem, aqui é utilizado a metáfora militar da guerra. Combate, firmado nelas, o bom combate. A palavra combate é uma palavra do círculo militar, ou seja, é uma metáfora do exército, é uma metáfora da guerra. As metáforas de guerra eram muito comuns, tanto no mundo helenístico, nos textos gregos da Grécia, de Roma, e até mesmo nesse momento romano. Era muito comum que os autores gregos usassem a metáfora militar para expressar as lutas cotidianas que uma pessoa tem para viver, em que a forma como ele encara as situações da vida deveria ser semelhante à forma como um exército encara as suas batalhas, com disciplina, com zelo e etc, etc. Ou seja, então, metáfora militar para as lutas do cotidiano e das tarefas às quais estamos encarregados era muito comum na literatura grega antiga. Também na literatura judaica, principalmente nos textos apocalípticos, usava-se bastante essa nomenclatura, esse conjunto de vocábulos do serviço militar ou da atividade militar. Bem, a gente vai encontrar nos textos de Paulo e nos textos paulinos o uso frequente de metáforas de cunho militar. Posso citar aqui alguns textos que você pode, com calma, depois de rever o vídeo, anotar para conferir as passagens de Paulo ou paulinas que trazem referências metafóricas a campanhas militares. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, verso 7, 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 ao 5, Filipenses capítulo 2, verso 25,
Efésios capítulo 6, versos 10 ao 17, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8, 2 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4 e capítulo 4, verso 7, você vai encontrar o uso da metáfora. O que a gente não pode esquecer que isso é um artifício discursivo, ou seja, quando eu uso uma metáfora, quando eu uso uma ilustração, é para ajudar as pessoas a compreenderem melhor o que eu estou tentando dizer. Esse é o sentido da metáfora, fazer uma comparação para se compreender melhor o que se quer dizer. O perigo é quando as metáforas se transformam em literalidade. Quando as pessoas, ao lerem as metáforas, absorvem a metáfora como se fosse uma advertência, uma direção literal. E aí há um grande perigo. Porque eu estou aproveitando este momento onde o texto bíblico nos traz a metáfora do combate militar para falar isso. Porque, infelizmente, eu estou observando, e já observo há muito tempo, que a igreja se apropriou das metáforas militares, o que é, do ponto de vista discursivo, enriquecedor, algo que vai contribuir para a compreensão. No entanto, o uso não está restrito à metáfora, ao símbolo, ao enriquecimento da compreensão do que se quer dizer. O problema é que o que vejo nos nossos dias, por exemplo, e isso já acontece há bastante tempo, o uso da metáfora militar na literalidade, de forma que não se está apenas ensinando uma mensagem por meio de uma metáfora, mas se está absorvendo a metáfora militar como se fosse literal, como se a igreja de fato fosse um exército e os seus líderes como se fossem comandantes ou capitães desse exército. E todo o procedimento literal, cotidiano, do dia a dia, nas relações com as situações, acabam tomando aquilo que deveria ser metafórico, ilustrativo, como literal. Bem, vou tentar explicar melhor o que eu estou querendo dizer. O conjunto de ensinamentos e vocábulos militares no Novo Testamento visa ilustrar, fazer compreender melhor como proceder diante das dificuldades da vida. Não visa estabelecer um modo operante, uma maneira de ser, uma maneira de se ver. Infelizmente, a gente observa isso nos hinos, nas músicas, que deveriam estar no campo da metáfora. Elas acabam sendo incorporadas na vida da igreja e as pessoas acabam se vendo, não metaforicamente, de forma ilustrativa, mas literalmente como soldados. E vendo os seus líderes como capitães de exército. Qual é o problema disso? O problema disso é que, ao sair da metáfora e vir para a literalidade, acaba-se tomando também na literalidade as atitudes militares. Qual o objetivo de um exército? O objetivo de um exército é a guerra, é a destruição do inimigo, é matar o inimigo, é destruir o inimigo, é usar de todos os subterfúgios possíveis para extrair do inimigo informações e aniquilá-lo, e vencê-lo, e subjugá-lo, e escravizá-lo, e matá-lo. Bem, isso não é o sentido da igreja. A igreja não é um exército. A igreja não pode ser o exército. O combate que o texto está nos dizendo, no sentido metafórico, ó Timóteo, combate firmado nelas, o bom combate.
o combate que é bom, o combate que gera vida, que parece até antagônico, porque quando se fala de combate, fala-se de morte. Combater é matar o inimigo. Mas aí ele usa aqui o bom combate para que o leitor não fique preso à ideia militar, mas em oposição ao objetivo militar, entenda que ele está falando no sentido contrário àquele que é do exército, que é o combate para matar. Por que eu acho importante falar isso? Porque eu fico impressionado com irmãos, com igrejas que não entenderam a metáfora, o ensino metafórico do conjunto de vocábulos militares e absorveu isso e começa a viver e praticar isso, de forma que a igreja se torna um exército que precisa matar o inimigo. E que o descrente se torna um inimigo a ser abatido. E que aquele que pensa diferente, ou que interpreta a Bíblia diferente, ou que tem uma teologia diferente, discordante, divergente, acaba se tornando um inimigo a ser abatido. Os líderes acabam se tornando capitães. Jesus acaba sendo visto como um general, como um coronel, como um capitão de guerra, o que na realidade quem lê a vida de Jesus no Evangelho percebe que ele está muito longe de um general. Apesar de seus discípulos, no momento histórico de Jesus, acreditarem que Jesus fosse um Messias militar, um general, um enviado por Deus, alguém igual a Davi, que matou milhares, que estabeleceu guerras e guerras, que fez o que fez para conquistar terras e expandir politicamente o seu povo na época. Apesar de alguns discípulos de Jesus no seu momento histórico acharem que ele seria um general, ele muitas vezes mostrou para os seus discípulos que ele é o oposto do general. Ele é o contrário disso tudo. Porque o general envia os seus soldados para o fronte. Jesus, ele vai no fronte, ele morre pelos seus discípulos. Ele dá a vida pelos seus. Nenhum general dá a vida pelos seus soldados. São os soldados que dão a vida pela general, pela causa. Ou seja, a vida de Jesus é completamente o contrário de um regimento, de uma vida, de um objetivo militar. E a igreja que Jesus forma, sendo ele a base, a pedra principal, não pode ser entendida como um exército. A gente precisa entender que isso é metafórico, isso é discursivo, o objetivo é ilustrar, é fazer compreender melhor as coisas e não assimilar, vestir-se como se fosse um exército. A igreja não é um exército. Eu não gosto dos vocabulários militares na igreja, não porque eu não reconheça a importância e a riqueza que eles trazem de ensinamentos, mas por causa dos simples que acabam entendendo que deveriam vestir a camisa e serem como exército, e tratarem o outro como o exército trata o inimigo. Por isso eu evito, eu não gosto. Não porque não seja útil, o importante é muito bom. Tem ensinamentos preciosíssimos a metáfora militar. Mas que na igreja há esse risco das pessoas se verem como um exército cujo objetivo é matar o inimigo, é destruir o opositor. Assim, a gente precisa ler os textos bíblicos com cautela. Paulo usa as metáforas militares, mas ele usa no campo discursivo, porque ele mesmo em nenhum momento agiu como um soldado depois que conheceu a Cristo. A sua resistência, a sua condição física de lutar contra as adversidades, de suportar as situações difíceis do ambiente em que ele vivia, essa parte sim. Mas como um soldado que ataca,
Nunca ele fez isso. Pelo contrário, ele recebia os ataques, ele recebia os açoites, ele recebia as injúrias, a zombaria, os ataques físicos. E ele não revidava a semelhança de Jesus. Ou seja, é importante entendermos que o combate, o bom combate, é uma metáfora. Não é literal. Não é para combatermos, não é para lutarmos. A igreja não é um exército. Vestir-se como soldados, como a gente percebe, vê, eu fico chocado de ver, vestir-se como soldados, como se fosse um exército de Cristo, no sentido metafórico, ótimo, aí o ensinamento é muito bom, mas literalmente infligindo terror e medo ao inimigo, numa tentativa de tomada de posição, de terreno. Não, isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus avança completamente o contrário do exército. A igreja de Jesus avança pelo amor, pelas boas obras, pelo perdão, pelo abraçar e receber aquele que antes pecou, aquele que fez o mal, aquele que está arrependido. A igreja de Jesus é o contrário de um exército. Não tem nada a ver com um exército. A igreja de Jesus é uma família. Igreja é família. Família. E família não briga. Família se protege, cuida um do outro. A igreja de Jesus não é exército. Não somos soldados de Cristo. Aprendemos quando criancinha, eu sou o soldadinho de Jesus. Tá, é um ensino interessante, é importante, mas não podemos deixar as crianças assimilar a ideia literal de que é um soldado, porque o que um soldado faz? Completamente diferente do que Jesus ensinou a gente a fazer. Um soldado luta, ataca o outro, e Jesus nos ensinou a amar o outro, amar o inimigo, perdoar, dar a vida, sofrer o dano por amor àquele outro, o diferente, o opositor. É isso que Jesus nos ensinou. Nesse sentido, não somos soldados de Cristo. Somos discípulos de Cristo. E como Cristo, assim também nós. Então, combate firmado nas profecias, o bom combate. Por favor, não tem a ver com postura militar no seu sentido literal. Tanto que ele vai usar o adjetivo bom. Bom combate. Essa metáfora do exército, essa metáfora militar, vai sendo abandonada na nossa modernidade, devido às guerras terríveis, diferente daquelas guerras da antiguidade. As guerras da antiguidade tinham um número de baixa muito menor. Hoje, as guerras são produzidas com baixas, com uma carnificina absurda. Não cabe para a igreja a comparação com batalha, combate, guerra. Não cabe. A igreja não está nesse nível. Como aprendemos na carta aos Efésios, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra o mal, é contra o maligno. Continuamos então, verso 19. Mantendo fé e boa consciência. Bem, então, Timóteo, símbolo ideal do discípulo fiel, que recebe o legado da tradição paulina e que deve transmitir para a igreja da sua geração, deve fazer isso como se faz num combate, no sentido de resistência, no sentido de disposição, de enfrentar as vicissitudes da batalha, dos campos
adversos e não no sentido de matar o inimigo. E aí ele diz, mantendo a fé e boa consciência. Então, o que é necessário do ministro? O que é necessário do líder, do discípulo, do filho fiel que vai transmitir a palavra? Primeiro, a fé. Mantendo fé. A fé aqui é o conjunto de ensinamentos, é o conjunto de doutrinas, é o conjunto de ensinos recebidos de Paulo que remontam a Jesus de Nazaré. Então, mantém firme a doutrina, a fé. E boa consciência. Bem, o que significa essa expressão boa consciência, que já apareceu nos versos anteriores? Boa consciência, nas cartas pastorais, tem o sentido de justiça e caridade. Tem o sentido de moral e boas obras. Ou seja, mantendo firme a fé, a crença nos ensinamentos recebidos e mantendo firme a atitude moral e a atitude caridosa. Boa consciência, ter uma boa consciência é o fruto de uma atitude honesta, de uma atitude moral correta e o fruto de uma atitude das boas obras, do amor, da caridade, do socorro aos que precisam. Ter uma consciência tranquila é o fruto disso, de ser honesto e de ser caridoso, de ser misericordioso, de ser amoroso. Então, o que ele diz ao ministro? O que ele diz àquele que é encarregado de transmitir o conjunto de ensinamentos da doutrina cristã? Mantenha a fé e mantenha a boa consciência. Então, é fundamental a honestidade e a caridade. Bem, então, o sentido de boa consciência alude à justiça e caridade. Atitude moral, correto e caridoso. Amor, prática e amor. Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Observe que palavras, como é construído de forma interessantíssima. É dito ao ministro fiel, mantenha a fé e a boa consciência. Fé, o conjunto de ensinos, o conjunto de legados doutrinários recebidos de Paulo, e boa consciência, a justiça e a caridade, a honestidade e o socorro, o amor a quem precisa. Bem, aí ele diz, mas há pessoas na comunidade cristã, na igreja, que não estarão mantendo a fé e nem a boa consciência. Bem, aí ele inverte, olha só o que ele diz. Ele diz que alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Interessante que o naufrágio na fé, o abandono à fé, o abandono aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos transmitidos por Paulo, o naufrágio à fé se dá como resultado de uma má consciência. Isso é interessantíssimo, o que causa o desvio da fé, o que faz com que aqueles que na igreja estão se desviem da fé. Ele diz, tendo rejeitado a boa consciência. Bem, o que significa rejeitar a boa consciência? Rejeitar a boa consciência significa rejeitar a justiça, rejeitar a caridade, rejeitar a honestidade, rejeitar o amor, rejeitar a misericórdia, rejeitar o perdão ao outro. Quando pessoas na igreja rejeitam a honestidade, escolhem um caminho desonesto, automaticamente eles vão naufragar na fé. Não é possível, segundo o texto, manter a fé e ao mesmo tempo ser desonesto. Não é possível manter a fé e ao mesmo tempo não ter amor, não ser caridoso, não ser misericordioso. As coisas estão ligadas e
o primeiro ponto, o primeiro pilar a ruir é a boa consciência. E o segundo pilar a ruir é a fé. Então, veja como que as coisas que estão escritas, às vezes, estão diferentes da forma como a gente analisa ou usa a régua para medir as coisas hoje. As pessoas normalmente hoje avaliam a outra pela fé, pelo aquilo que acredita. O que você acredita? Ah, você acredita nas mesmas coisas que eu acredito? Você acredita em Jesus? Você está na igreja? Você está aqui participando dos cultos? Você tem a mesma fé que eu? Acredita nas mesmas coisas? Ah, sim, então você é uma pessoa de Deus. Veja, não é assim que está aqui. O que está aqui é: a boa consciência rejeitada leva ao naufrágio na fé. Então, qual é a régua para medir na comunidade de Jesus? É a boa consciência. É honesto? É correto? É justo nas suas atitudes, nas suas palavras? É caridoso? Ama as pessoas? Perdoa? Tem misericórdia? Bem, então esse é o primeiro pilar que vai sustentar o segundo, que é a fé. Se esse primeiro ruir, a fé rui. Então, queridos, qual é o modelo? Como vamos avaliar? Não é o que a pessoa acredita, porque a pessoa pode dizer que acredita em tantas coisas, mas é a prática, é a boa consciência, é aquilo que realiza, que deve ser a régua para medir. Então, é dito ao discípulo fiel, que vai admoestar as comunidades cristãs: cuidado, mantém você a fé e mantém você a boa consciência. Mas observe que alguns no nosso meio, entre nós, tendo rejeitado a boa consciência, tendo rejeitado uma vida justa e caridosa, vieram a naufragar na fé. Verso 20. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre. Bem, dois personagens aqui são mencionados, a não ser na segunda carta a Timóteo. Esses dois nomes não aparecem no Novo Testamento. O Himeneu vai aparecer na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 17, e o Alexandre vai aparecer na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 14. Bem, não é para nós importante saber quem eram essas pessoas. O importante é saber o que os caracterizou como alguém que naufragou na fé. O que eles rejeitaram para então ficarem inabilitados na fé? Eles rejeitaram a boa consciência. Eles rejeitaram uma vida justa, uma vida honesta. Eles rejeitaram uma vida caridosa, misericordiosa, de amor ao próximo e socorro ao que precisa. Uma vez que eles rejeitaram esse procedimento basilar cristão, eles então naufragaram na fé. E tudo o que eles continuam dizendo e ensinando nas igrejas não tem sentido, não tem firmeza, não tem o Espírito de Cristo. Observe, queridos, provavelmente Himeneu e Alexandre continuaram como ensinadores, profetas, pregando nas igrejas por onde passaram. Mas o que evidenciou a sua inabilitação? O fato deles terem rejeitado a boa consciência, uma vida justa, honesta, caridosa, de amor e misericórdia. O fato de continuarem entre as igrejas ensinando como profetas de um lado ao outro não os caracterizava mais como obreiros aprovados, porque tinham rejeitado a justiça e a caridade e o amor. Entre esses que rejeitaram a boa consciência estão Alexandre e Himeneu, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. O autor da primeira carta a Timóteo
utiliza aqui, remonta aqui a 1 Coríntios, capítulo 5, versos 3 e 4. Capítulo 5, versos 4 ao 5, 4 e 5 de 1 Coríntios 5, onde temos lá o episódio na igreja coríntia do incestuoso, daquele que estava tendo casado, tendo relações com a sua madrasta, e que isso era visto tanto naquela sociedade da época como algo ruim, pecaminoso, quanto na própria igreja muito mais. E aí Paulo lá sentencia-o à excomunhão, sentencia uma exclusão e usa essa expressão para que o seu corpo seja entregue a Satanás. A diferença entre aqui e 1 Coríntios capítulo 5 é que lá Paulo dá essa sentença, esse veredito, em comunhão com a igreja. Ele diz lá no capítulo 5, unidos vós e eu sentenciamos. Aqui, diferentemente, o autor resume a sentença dada lá e atribui a Paulo, unicamente a Paulo, a sentença dada. Aqui não é entre mim e a igreja, vocês e eu. Aqui diz os quais entreguei. Eu entreguei, né? Primeira pessoa do singular e não nós, como estaria lá em 1 Coríntios capítulo 5. Entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não blasfemarem. Bem, a gente não sabe exatamente o que isso significaria, o que isso significava lá e o que isso significa. Não temos no Novo Testamento textos que expliquem ou nos ajudem a compreender melhor o que significaria esse entregar essa pessoa a Satanás. Podemos imaginar, claro, isso é claro, tanto lá quanto aqui, que está falando de uma excomunhão, ou seja, de uma exclusão, expulsar a pessoa da comunidade cristã. Embora isso tinha um sentido pedagógico, um sentido de ensino, ensinar aquela pessoa por meio dessa atitude bastante dura, para que ela então se arrependa e volte-se à comunhão da igreja, para que ela se arrependa, para que ela deixe o seu pecado e volte à comunhão dos santos, à comunhão da igreja. Então o objetivo é pedagógico, é ensinar, não é punir pelo punir, não é impor a flagelação, o dano, mas é corrigir, é fazer com que a pessoa volte. Bem, isso sentido é claro. Agora, o que significa, em outras palavras, entregar o seu corpo a Satanás? A gente pode imaginar que, uma vez longe da comunhão, uma vez expulso da mesa do Senhor, a pessoa estaria então sujeita a ações ou investidas de Satanás na sua vida, no seu corpo. É uma possibilidade viável, mas não conclusiva. Não é algo que a gente possa dizer e afirmar é isso. Mas existe a possibilidade de ser ou de ter esse sentido. Para que sejam os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Diferentemente lá de 1 Coríntios capítulo 5, onde ele é dito para que o espírito seja salvo. Aqui não há essa menção, apenas para que sejam castigados. Castigados pela sua atitude de terem rejeitado a boa consciência, ou seja, rejeitado uma vida justa e honesta e rejeitado uma vida caridosa de misericórdia e de amor. Queridos, espero que tenha sido útil esse momento meditando nesses 3 versículos, mas que, no meu ver, são 3 versículos com tamanha riqueza e que toca nas questões que vivemos hoje, nas questões que estão relacionadas à igreja moderna, à igreja dos nossos dias, né? O uso inapropriado do vocabulário militar, não no sentido de transmitir uma metáfora, um ensino importante, legal, interessante,
mas o perigo está na assimilação da postura do exército, como se a igreja fosse um exército. Isso é perigoso, e a gente está vendo aí que as pessoas estão se entendendo como soldados e estão agindo como soldados na relação com o outro, com o diferente, com o inimigo, com aquele que pensa diferente. Isso é algo horrível, isso é uma falência da igreja, é uma falência do amor de Jesus, do ideal da igreja, que é ganhar pelo amor e não fazer guerra santa ou guerra em nome de Deus. E a questão da boa consciência, que significa uma prática de justiça e uma prática caridosa, que tem sido rejeitada por muitas pessoas. O fato de não rejeitarem a crença, a fé, a doutrina evangélica, não é suficiente para nós caracterizarmos as pessoas como ímpias ou estão renegando Cristo. O texto diz claramente que essas pessoas rejeitaram a boa consciência e o resultado, naufragaram na fé. Então, quando hoje uma pessoa na igreja, na comunidade de Jesus, como membro da igreja evangélica, rejeita a boa consciência, ou seja, rejeita uma vida justa e caridosa, ele ou ela inevitavelmente naufraga na fé, mesmo mantendo presença na igreja, mesmo mantendo presença nos cultos, mesmo mantendo presença na instituição. O que vai caracterizar o naufrágio na fé é a rejeição da boa consciência. Boa consciência entende-se por justiça e caridade. Que Deus nos ajude, né, a praticar essas coisas, né, e cumprir, né, Maura? Que o Senhor nos ajude, porque o estudo é bom, o aprendizado é muito bom, mas o grande desafio é praticar essas coisas. Que o Senhor nos ajude, primeiro, a ter consciência da nossa fraqueza, do nosso pecado, do nosso erro, e em seguida lutar e buscar como um soldado. Aí sim, olha só que interessante a metáfora. Como um soldado, lutar para se superar, para superar as suas fraquezas, as suas limitações, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor está conosco para nos ajudar a caminhar cada vez melhor. Que a sua mão esteja sobre nós, que a sua graça nos acompanhe e que a gente não esqueça, salvos pela graça de Deus. É a graça, é a misericórdia. Não somos melhores do que ninguém. Somos tão pecadores como tantos outros. Mas é a graça do Senhor que nos traz a paz de Cristo em nossos corações.